Então vamos lá, qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem? Primeiro erro comum é deixar de fazer o que gosta. Essa é a primeira coisa. Deixa de fazer o que gosta. Deixa que a rotina entre, deixa de fazer as coisas que traziam esse brilho no olhar. Deixa de fazer as coisas, acaba se anulando para, por exemplo, cuidar do filho. Só cuidar do filho, entendeu? O problema não é cuidar do filho, o problema é só fazer isso. O problema é não olhar para o resto. O problema é não entender que a sua vida, ela não é só você como mãe. Você não é só mãe, você é mulher, você é uma pessoa, você é um ser humano, você precisa desse tempo para você. Então, o primeiro erro que eu vejo vocês cometerem é se anularem, é deixar de fazer as coisas que vocês gostam. E aí, quando você deixa de fazer isso que você gosta, você acaba perdendo seu entusiasmo pela vida. Acaba perdendo o seu brilho pessoal. E quando você começa a perder esse brilho pessoal, consequentemente, você vai se perdendo de si mesma. Que aí é o que comentaram ali. Você não consegue mais nem saber o que você quer da vida. Porque você se anulou tanto. Porque a sua vida é só responsabilidade, é só obrigação, que você não para pra pensar nisso. E você vai se anulando, e você vai, murchando. Você vai sendo essa flor aí desse jardim que vai murchando, vai se apagando. E quando você faz isso, quando você se apaga dessa maneira, o que acontece com a sua autoestima? Vai lá embaixo. O que acontece com a sua autoconfiança? Vai lá embaixo. E olha o prejuízo, eu já falei algumas vezes aqui no perfil, olha o prejuízo da falta de autoestima no casamento. Porque aí começam as desconfianças, começa o ciúmes exagerado, começa os questionamentos. Onde você estava, o que você estava fazendo. Sempre transferindo para o outro, né? Porque o outro chegou 5 minutos atrasado. Porque o outro chegou... Entendeu? Então, essa falta de autoconfiança que veio porque em algum momento você se anulou e não deu a devida importância para isso, olha a consequência que ela traz para o seu casamento. Olha o rumo que o seu casamento pode tomar se você não resolve isso. Se você não dá um jeito, se você não transforma essa situação. Seu casamento pode ir pro divórcio. E se você já tá empurrando com a barriga, se atenta a isso, presta atenção, para analisar se não é isso que você tá fazendo nesse momento. Eu já vi vários relatos assim de mulheres que se anulam porque se sentem culpadas. Eu não vou fazer tal coisa pra mim, porque esse tempo é pra eu estar com meu filho, esse tempo é pra fazer... Tudo bem, é o que eu falei, você não precisa deixar de ser mãe, mas você tem que entender que você precisa ter o mínimo de condição psicológica pra cuidar de uma família. Então, isso não é egoísmo, muito pelo contrário. Isso é o que te dá condição psicológica pra ser um exemplo ali na sua casa pro seu filho. Um exemplo de uma pessoa, de uma mulher que não deixa de fazer as coisas porque a rotina engoliu e que olha pra si. Então imagina um exemplo desse dentro de casa pra sua filha, por exemplo. Porque você quer que sua filha, quando ela cresça, quando ela fique adulta, você quer que ela se anule também? Você quer que ela viva uma pessoa infeliz, uma pessoa que só faz as coisas por obrigação? Você não quer isso. Então, se você não quer isso, você tem que mostrar através do seu exemplo que você também não faz isso. Então, não é culpa. É muito pelo contrário, é o seu exemplo. Então, muda essa chavinha na sua cabeça, sabe? Traz essa transformação dessa ideia para você parar de achar que isso é um egoísmo da sua parte. Porque não é. E quando você faz isso, e quando você permite também que o seu marido faça isso, que você não prende ele, aí você vai dar para ele essa liberdade, e é justamente essa liberdade que vai fazer com que ele queira voltar para casa. Porque quanto mais você aprisiona, quanto mais o seu marido entende que voltando para casa ele vai estar preso, mas ele não vai querer estar perto de você, mas ele não vai querer estar perto da família, mas ele vai querer sair da rotina. E ele não vai querer sair dessa rotina com você. Ele vai querer sair dessa rotina com amigos, no barzinho, jogando futebol, entendeu? Então, você precisa também desse tempo pra você. Você precisa também dessa sua liberdade, certo?